Em 1873, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, algo começou a ser ouvido todas as noites. E o mais perturbador não era apenas o som em si, mas o fato de que ninguém conseguia explicar de onde ele vinha, nem por que sempre começava no mesmo horário. E antes de continuar, eu quero que você me diga uma coisa aqui nos comentários. Se você começasse a ouvir um som estranho todas as noites vindo de algum lugar da sua cidade, você teria coragem de sair para investigar ou preferiria fingir que nada está acontecendo? Escreve aqui porque foi exatamente essa decisão que os moradores de Diamantina tiveram que tomar naquela época, uma escolha entre a curiosidade e o medo, e a maioria escolheu o silêncio. Diamantina, naquele período, era uma cidade marcada pela mineração, pelas construções antigas de pedra, pelas ruas estreitas e irregulares que à noite se tornavam ainda mais silenciosas, o tipo de lugar onde qualquer som ecoava de forma diferente, onde até passos simples podiam parecer mais intensos dependendo da hora. E foi exatamente nesse cenário que tudo começou, segundo os relatos mais antigos. Na primeira noite, o som foi percebido por poucos, algo distante, baixo, difícil de identificar. Alguns acharam que poderia ser vento passando entre as construções. Outros acreditaram que poderia ser algum animal, nada que justificasse preocupação. Mas na noite seguinte, o som voltou. No mesmo horário, com a mesma intensidade, e dessa vez, mais pessoas perceberam. Era um som contínuo, não muito alto, mas persistente o suficiente para chamar a atenção. E foi exatamente essa repetição que começou a gerar inquietação, porque não era um evento isolado, era algo que se repetia, algo que seguia um padrão, e conforme as noites passaram, o som continuou surgindo sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração e sempre com a mesma característica, algo que não podia ser facilmente associado a nenhuma causa comum. Alguns moradores começaram a tentar identificar a origem, abrindo janelas, saindo até as portas, olhando para as ruas vazias, mas nunca encontravam nada, apenas o som ecoando entre as construções, como se estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum lugar específico. Foi então que começaram as primeiras tentativas de explicação. Alguns disseram que poderia vir das minas. Outros acreditaram que poderia ser causado por estruturas antigas da cidade, mas nenhuma dessas hipóteses conseguia explicar completamente o fenômeno, porque o som não variava, não mudava de intensidade, não parecia reagir a condições externas, era sempre o mesmo, como se fosse produzido de forma intencional, e foi exatamente essa característica que começou a gerar desconforto, porque indicava que aquilo não era apenas um fenômeno natural. Conforme o tempo passou, mais pessoas começaram a ouvir, relatos surgiam em diferentes pontos da cidade, moradores de ruas distantes descrevendo o mesmo som, com as mesmas características, como se a cidade inteira estivesse sendo envolvida por aquilo ao mesmo tempo. E foi nesse momento que a situação começou a mudar. Deixou de ser uma curiosidade e passou a ser algo que afetava o comportamento coletivo. Algumas pessoas passaram a evitar sair de casa à noite. Outras começaram a fechar portas e janelas mais cedo, como se o simples ato de não ouvir fosse uma forma de evitar lidar com aquilo. E foi exatamente nesse ponto que surgiu o primeiro relato mais inquietante. Um homem que afirmou ter decidido seguir o som, não por coragem, mas por inquietação. Segundo ele, em uma das noites resolveu caminhar pelas ruas tentando identificar de onde vinha aquele ruído, e conforme avançava, algo começou a parecer errado. O som não ficava mais próximo, não aumentava de intensidade, permanecia sempre igual, como se não tivesse uma origem fixa, como se estivesse ao redor dele o tempo todo. Independente da direção que escolhesse, ele continuou por algum tempo, tentando encontrar algum ponto específico, até perceber algo ainda mais estranho. As ruas pareciam diferentes, não fisicamente, mas na forma como ele as percebia, como se o espaço estivesse mais silencioso do que deveria, como se o som estivesse ocupando tudo ao redor, substituindo qualquer outro ruído.
E foi nesse momento que ele decidiu voltar. Não por medo, claro, mas por uma sensação de que aquilo não deveria ser investigado daquela forma. No dia seguinte, ele não entrou em detalhes, apenas disse que não valia a pena tentar descobrir a origem, e a forma como falou foi suficiente para que outras pessoas desistissem de tentar, e foi exatamente assim que o comportamento da cidade começou a mudar. Não houve proibição oficial. Não houve ordem de autoridades, apenas uma decisão coletiva silenciosa. Não investigar, não procurar, não tentar entender, apenas aceitar que aquele som fazia parte da noite e seguir com a rotina durante o dia como se nada estivesse acontecendo. E conforme as semanas passaram, algo ainda mais estranho começou a acontecer. O som deixou de ser apenas percebido como um ruído distante e passou a ser reconhecido. Pessoas começaram a afirmar que conseguiam identificar padrões dentro dele, como se não fosse apenas um som contínuo, mas algo com estrutura, algo que parecia se repetir em uma sequência específica. E foi exatamente isso que tornou a situação ainda mais perturbadora, porque indicava que aquilo não era apenas um fenômeno físico, mas algo que poderia ter significado. Algo que poderia estar sendo produzido com intenção. E agora eu quero saber de você, se você começasse a perceber que aquele som não era apenas um ruído, mas algo que parecia ter um padrão, você tentaria entender o que ele significa ou preferiria ignorar completamente para não correr o risco de descobrir algo que não pode ser esquecido? Conforme os moradores começaram a perceber que o som não era apenas um ruído aleatório, mas algo que parecia carregar um padrão, a forma como ele era ouvido mudou completamente, deixou de ser apenas algo que acontecia ao fundo da noite e passou a ser algo que exigia atenção, mesmo daqueles que tentavam ignorar, porque quanto mais se escutava, mais difícil se tornava não perceber que havia repetição, que havia uma sequência, e foi exatamente isso que começou a gerar um desconforto ainda maior, porque indicava que aquilo não era natural, não era o vento, não eram estruturas antigas, não era algo comum, era algo organizado, algo que seguia uma lógica que não podia ser explicada facilmente. Alguns moradores começaram a comentar entre si, em conversas discretas, evitando falar sobre o assunto em voz alta, como se existisse um receio de que dar atenção demais pudesse tornar tudo ainda mais real. E nesses relatos começaram a surgir detalhes que até então não haviam sido mencionados. Pessoas que afirmavam que o som parecia mudar ligeiramente, dependendo do local onde era ouvido. Não na intensidade, mas na forma como era percebido. Como se em determinados pontos da cidade ele fosse mais claro, mais definido, enquanto em outros parecia mais distante, mais abafado. E foi exatamente isso que levou alguns poucos a considerar a possibilidade de que o som não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se deslocava, não de forma visível, não de forma identificável, mas de uma maneira que não seguia uma direção comum, como se estivesse presente em múltiplos pontos, mas não fixo em nenhum deles. E foi nesse contexto que surgiu um dos relatos mais perturbadores daquela época, um grupo de 3 homens que decidiu observar o fenômeno juntos, não com a intenção de investigar diretamente, mas de confirmar se todos ouviam a mesma coisa da mesma forma. Eles se posicionaram em pontos diferentes de uma mesma rua e aguardaram o horário em que o som costumava começar. E quando ele surgiu, algo ficou claro imediatamente. Cada um deles descreveu o som de uma forma ligeiramente diferente, não completamente diferente, mas com variações suficientes para gerar inquietação. Um disse que parecia um arrastar contínuo. Outro afirmou que parecia algo sendo repetido de forma rítmica, enquanto o terceiro disse que conseguia perceber algo mais próximo de uma sequência organizada, quase como se fosse uma estrutura que se repetia. E foi exatamente isso que mudou completamente a forma como o fenômeno passou a ser entendido, porque indicava que o som não era fixo, não era único, mas dependia de quem ouvia, como se estivesse sendo interpretado de formas diferentes ao mesmo tempo. E isso levantou uma possibilidade ainda mais inquietante, a de que o som não era apenas externo,
mas também dependia da percepção de quem o escutava, como se houvesse algo sendo transmitido, mas não de forma completamente definida. E conforme essa ideia começou a circular, algo ainda mais estranho começou a acontecer. Algumas pessoas passaram a relatar que, após ouvir o som por várias noites consecutivas, começaram a antecipar partes dele, como se já soubessem o que viria em seguida, como se o padrão estivesse sendo assimilado de alguma forma, e isso fez com que o medo aumentasse ainda mais, porque deixou de ser apenas uma experiência passiva e passou a envolver a mente de quem escutava, como se o som não estivesse apenas sendo ouvido, mas também compreendido de uma maneira que não era totalmente consciente. E foi exatamente nesse momento que surgiram os primeiros sinais de mudança de comportamento mais evidentes. Algumas pessoas começaram a evitar completamente qualquer exposição ao som, tapando os ouvidos, ficando em áreas mais isoladas das casas, tentando impedir qualquer tipo de contato. Outras simplesmente aceitavam e permaneciam em silêncio, como se aquilo fosse inevitável. E havia também aqueles que passaram a observar com mais atenção, não por coragem, mas por uma necessidade de entender, mesmo que isso trouxesse desconforto. E foi exatamente entre esses últimos que surgiu o relato mais inquietante de todos. Um homem que afirmou que, após várias noites ouvindo o som com atenção, conseguiu identificar algo dentro dele, não apenas um padrão, mas uma repetição específica que parecia formar algo maior. Segundo ele, aquilo não era apenas um ruído, não era apenas uma sequência sem sentido. Havia uma estrutura que se repetia de forma consistente, e mais do que isso, havia uma sensação de que aquilo estava tentando ser reconhecido, como se não fosse apenas um som, mas uma forma de comunicação. E foi exatamente essa afirmação que fez com que a cidade entrasse em um estado ainda mais silencioso. Porque a partir daquele momento, a questão deixou de ser o que era o som e passou a ser o que ele poderia significar. E ninguém queria descobrir essa resposta. E agora eu quero saber de você. Se você percebesse que aquele som não era apenas um fenômeno, mas algo que poderia estar tentando se comunicar, você teria coragem de continuar ouvindo até entender, ou preferiria parar antes de chegar a esse ponto? A partir do momento em que surgiu a ideia de que aquele som poderia não ser apenas um ruído, mas algo com estrutura, algo que poderia carregar um significado, a cidade de Diamantina entrou em um tipo de silêncio ainda mais profundo. Não apenas o silêncio das ruas durante a noite, mas um silêncio entre as pessoas, como se todos tivessem decidido, sem precisar dizer em voz alta, que não valia a pena ir além, que compreender aquilo poderia trazer algo que não poderia ser ignorado depois. E foi exatamente essa decisão coletiva que manteve o fenômeno existindo sem ser confrontado. Porque o som continuava, noite após noite, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma duração, mas agora sendo ouvido de forma diferente, não mais como algo externo, mas como algo que carregava uma presença, algo que parecia exigir atenção, mesmo daqueles que tentavam ignorar, e foi nesse contexto que surgiram os relatos finais, aqueles que nunca foram oficialmente registrados, mas que permaneceram na memória daqueles que viveram naquela época. Histórias de pessoas que afirmavam que, após ouvir o som por tempo suficiente, começaram a perceber algo dentro dele, não apenas padrões, mas repetições que pareciam formar algo maior, algo que não era imediatamente compreensível, mas que, com o tempo, começava a fazer sentido de uma forma que não podia ser explicada. Alguns disseram que conseguiam prever partes do som antes que acontecessem. Outros afirmavam que começaram a sentir uma familiaridade inquietante, como se aquilo não fosse novo, como se já tivesse sido ouvido antes. E foi exatamente essa sensação que levou alguns poucos a continuarem escutando com atenção, mesmo sabendo do risco de compreender demais, e foi entre esses que surgiu o relato, que mudaria completamente a forma como aquela história seria lembrada. Um homem que decidiu não apenas ouvir, mas tentar acompanhar o padrão do som.
Segundo ele, após várias noites prestando atenção, conseguiu identificar que aquilo não era aleatório. Havia uma repetição exata, uma sequência que se reorganizava, como se estivesse sendo construída de forma gradual, e em determinado momento, ele disse que entendeu, não de forma clara, não como uma frase comum, mas como uma impressão, como uma ideia que se formava a partir do som. E foi exatamente isso que fez com que ele parasse imediatamente, porque naquele instante, ele percebeu que não estava apenas ouvindo, estava participando de algo que não deveria ser compreendido completamente. No dia seguinte, ele não entrou em detalhes, não explicou o que havia entendido, apenas disse que o som não deveria ser interpretado e que ouvir já era suficiente, tentar compreender era ir longe demais. E a forma como ele falou foi suficiente para que ninguém mais tentasse repetir o que ele havia feito. E foi exatamente assim que a cidade permaneceu, convivendo com aquele som, mas evitando qualquer tentativa de entendimento, até que, com o passar do tempo, algo começou a mudar. Não no comportamento das pessoas, mas no próprio som, ele começou a se tornar menos frequente. Não desapareceu de uma vez, mas passou a surgir em intervalos maiores. Algumas noites em silêncio, outras com o som retornando de forma mais breve, até que eventualmente deixou de ser ouvido completamente, sem explicação, sem aviso. Simplesmente parou. E isso trouxe um tipo de alívio que rapidamente se transformou em outra sensação, a dúvida. Porque mesmo com o fim do fenômeno, a pergunta permaneceu: o que era aquilo? O que estava sendo ouvido todas as noites durante tanto tempo? E foi exatamente essa dúvida que manteve a história viva, sendo contada ao longo dos anos, sempre com o mesmo detalhe. O som nunca foi completamente explicado, mas aqueles que ouviram sabiam que não era apenas um ruído comum. E agora, depois de tudo que você ouviu, é aqui que eu preciso te contar claramente o que os moradores de Diamantina diziam que escutavam. Porque apesar de todas as variações, apesar das diferentes formas de percepção, havia um elemento em comum em praticamente todos os relatos. Algo que se repetia independente de quem ouvia. O som era descrito como uma sequência rítmica de batidas arrastadas, intercaladas com pausas regulares, algo entre o arrastar de algo pesado sobre pedra e uma repetição quase organizada de impactos suaves, como se algo estivesse sendo puxado lentamente pelas ruas, mas ao mesmo tempo formando um padrão que lembrava uma tentativa de construção, não uma palavra clara, não uma frase definida, mas algo que se aproximava de uma estrutura, como se fosse o início de uma comunicação que nunca chegava a se completar. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão inquietante, porque não era apenas um som, era algo que parecia querer ser entendido, mas que ao mesmo tempo nunca se permitiu ser completamente compreendido. E agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você acha que aquilo era apenas um fenômeno desconhecido? Ou acredita que havia algo tentando se comunicar? Escreve aqui nos comentários o que você acha, porque algumas histórias não permanecem vivas por acaso. Elas continuam sendo contadas porque, de alguma forma, ainda fazem sentido, mesmo quando ninguém consegue explicar exatamente o porquê.